Os filósofos pré-socráticos, parte 8. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. Capítulo V. Xenófanes de Cólofon. Data e vida. 161 Diógenes Laércio 9, 18, DK 21 a 1, relata que Xenófanes, filho de Déxio, ou, segundo Apolodoro, de Orthomenes, natural de Cólofon, foi exilado da pátria e viveu em Zancre, na Sicília, e em Catânia. Escreveu em verso épico, bem como elegias e ambos, atacou Hesíodo e Homero, refutando o que haviam dito acerca dos deuses, e ele próprio recitava os seus poemas. Disse também que sustentou opiniões contrárias às de Tales e Pitágoras, e que atacou Epimênides. Teve vida extraordinariamente longa, afirma ele próprio, em algum lugar, decorridos são já 67 anos de divulgar o meu pensamento pela terra da Grécia, e desde o meu nascimento houve mais 25, se é que falo com verdade destas coisas. E atingiu a sua plenitude por volta da 60ª Olimpíada. 162 No âmbito da escola eleática, é Xenófanes de Cólofon o pioneiro, segundo Timeu, que o põe no tempo de Hierão, tirano da Sicília, e do poeta Epicarmo. Apolodoro, por sua vez, diz que nasceu na 40ª Olimpíada e viveu até aos tempos de Dário e de Ciro. Xenófanes, ao contrário dos Milésios, escreveu em verso, e da sua obra subsiste um certo número de fragmentos. Se admitirmos que deixou Cólofon, na Jônia, por alturas da conquista pelos Medos em 545 a.C. Fato de que ele certamente se apercebeu, pois no Frei 3, DK 21b3, menciona a corrupção dos colofoneus motivada pelo luxo lídio, então, segundo o que ele próprio diz em 161, teria nascido por volta de 570 a.C., 25 anos antes da tomada da cidade. Mesmo com essa hipótese, a sua longa vida, pelo menos 92 anos, de acordo com 161, impede datar rigidamente a sua poesia. Xenófanes refere Pitágoras, 260, e Simonides, DK 21b21, além de Tales e Epimênides. Nada mais se sabe do que o simples fato de os mencionar. Heráclito refere-se a ele, 190, e Parmênides foi considerado posteriormente seu discípulo. Tudo isto é plausível se viveu aprox de 570 a 475 a.C. a notícia de Timeu, historiador siciliano do Essex 43 a.C., em 162 é compatível, e Hierão reinou de 478 a 467 a.C., e Epicarmo esteve em Siracusa nesse período. Já Apolodoro, em 162, ao dizer nasceu na O. 40, 626 17, e viveu até aos tempos de Dário e de Ciro, provavelmente se equivoca. A data é demasiado recuada para o nascimento de Xenófanes e a expressão é estranha. Ciro morre em 529, Dário alcança o poder em 521. Não há prova absolutamente positiva de que Xenófanes tenha morrido depois, por eis, de 525, quando Pitágoras já se encontrava, havia pouco, na Itália. Diógenes, 161, após citar Apolodoro, situa o Floruite de Xenófanes na O. 60, 540, 537 a.C. Esta parece ser a verdadeira data pretendida por Apolodoro, baseada no ano da fundação de Eleia, sobre a qual, dizia-se, Xenófanes compôs um poema, em 540. Os pormenores da vida de Xenófanes são incertos. Nascido e criado na Jônia e familiarizado com o pensamento jônio, foi forçado a abandonar a pátria na juventude e levou vida errante, provavelmente na Sicília. O vínculo com Eleia pode ser invenção tardia, vejam-se pp 169 e S. Foi poeta e sábio, recitador de composições próprias, e não rapsodo-homérico, como às vezes se concluiu o mal de 161. Na mais longa elegia preservada, Frei 1, poema de interesse mais moral político do que filosófico imediato, prescreve com autoridade regras para o simpósio que se seguiria, é provável que tenha sido recebido com honras em casas aristocráticas. A associação de Xenófanes com Eleia. 163 Platão, Sofista 242d, DK 21 a 29, o nosso grupo dos Eleatas, que começa com Xenófanes e até antes, explica, nos seus mitos, que aquilo a que chamamos todas as coisas é, na verdade, uma só.
164 Aristóteles, Metafísica 5, 986b18. Parmênides parece sustentar o uno segundo logos, Melisso, o uno segundo HL, matéria, por isso, o primeiro diz que é limitado, o segundo, que é ilimitado. Mas Xenófanes, o primeiro entre eles a postular a unidade, dizem que Parmênides foi seu discípulo, nada esclareceu. Os doxógrafos supõem geralmente que Xenófanes viveu parte da vida em Eleia e fundou a escola eleática, suposição ilustrada em 162. A ideia de que foi mestre de Parmênides vem de Aristóteles em 164 e é afirmada por Teofrasto, segundo Simplício, 165. Mas é possível que o juízo de Aristóteles decorra do comentário de Platão em 163, comentário que não pretende ser histórico. Compare-se com Tetetum 52d e 160d, onde Homero e Epicarmo aparecem como fundadores da tradição heraclítica. A ligação entre Xenófanes e Parmênides nasce da semelhança superficial entre a divindade una e imóvel do primeiro e a esfera imóvel do ser do segundo, porém, ver-se-á que o sistema de Parmênides chega por via diversa e de facto incompatível com a de Xenófanes. Exemplo extremo do xenofanismo eleático está no pseudo-Aristóteles Melisso, Xenófanes, Gorgias, DK 21 a 28, obra tardo-antiga que explica o deus de Xenófanes em termos inteiramente eleáticos. Deduzindo de Aristóteles, 164, que o Deus não é limitado, Parmênides, nem ilimitado, Melisso. Simplício, que não encontrou essa parte na poesia de Xenófanes, de Caelo 522, 7, DK 21 a 47, confiou no tratado e citou menos Teofrasto do que seria usual outra ligação sem valor, Diógenes Laércio, 9, 20. DK 21 a 1, afirma que Xenófanes teria composto 2000 versos sobre a fundação de Colofon e a colonização de Eleia, notícia vinda do esticometrista e falsificador Lobon de Argos. Aristóteles, Retórica 223, 1400b5, DK 21 a 13, conta, por outro lado, uma breve história de um conselho dado por Xenófanes aos Eleatas, historiola flutuante, também atribuída a Heráclito e a outros. É plausível que Xenófanes tenha visitado Eleia, talvez as relações não tenham passado disso. Ele não representa as novas tendências filosóficas ocidentais iniciadas por Pitágoras, nem é tipicamente jônio, embora as suas ideias surjam como reação às teorias jônicas e a Homero. Por isso, neste livro é agrupado entre os pensadores jônios. E não no lugar cronológico provável, depois de Pitágoras, também emigrado do Oriente para o Ocidente. Os seus poemas. Alguns fragmentos de Xenófanes conservam metros elegíacos, outros, hexâmetros. O Frei 167 traz trímetro iâmbico seguido de hexâmetro, concordando com 161, onde Diógenes menciona esses 3 metros. Alguns poemas foram chamados Siloi, Olhares de Esguelha, sátiras. O silógrafo Timon de Fliunte dedicou os seus próprios Siloi a Xenófanes, sexto, DK 21 a 35, sobre quem certamente escreveu, Confronticon também DK 21 a 20, 23. 3 fontes tardias, Estobeu, Escoliasta de Genebra a Ilíada, Pólux, DK 21 a 36, 21b 30, 21b 39, falam de um tratado físico intitulado Perifósses, da natureza. Mas o valor desse título é duvidoso, Confronticon P101 e N1 da P102, e seria de esperar que referências tardias às suas opiniões físicas viessem sob essa rubrica, o que não ocorre. Écio, que transmite os passos citados nos 2 primeiros casos, nada diz de um perifósses, DK 21 a 36 e 46. Que Xenófanes tenha escrito uma obra de física é improvável. Teofrasto, Confronticon. Nota 1 infra. Observa que o monismo xenofânico não é física no sentido habitual, ao contrário de Anaxímenes ou Heráclito. Xenófanes não pretendeu explicar compreensivamente o mundo natural. O seu interesse principal foi a teologia, muitas observações físicas relacionam-se com ela, outras são rejeições irônicas de teorias anteriores, e outras refletem o interesse contemporâneo, entre gregos cultos, pelos problemas da natureza. Tais observações, junto de comentários a poetas e pensadores, exemplo e gratia, 166, Confronticon também DK 21 a 22, podiam surgir em poemas separados, em variados metros, embora quase todos os fragmentos teológicos e físicos preservados sejam em hexâmetros. É possível que houvesse uma coleção separada de canções elegíacas para banquetes. Nota 1.
165 Simplício, PHYS. 22. 26 Teofrasto registra que Xenófanes de Cólofon, mestre de Parmênides, supôs que o princípio era um só, ou que a totalidade do que existe é una, nem ilimitada, nem em movimento, nem em repouso, e que tal opinião diz respeito a um domínio de investigação diverso do da física. A leitura aristotélica, 174, levou Teofrasto a entender erradamente que o Deus uno de Xenófanes não seria físico, mas a totalidade dos entes, como o ser de Parmênides, conclusão improvável se existisse um poema xenofânico à moda dos Milésios. Sua importância. As avaliações da importância intelectual de Xenófanes variam. Jäger, Theologie, 52, fala de ter enorme influência sobre o desenvolvimento religioso posterior. Burnet, Egg, 129, diz que ele teria sorrido, se soubesse que um dia seria tido por teólogo, depreciação provavelmente exagerada. É claro, porém, que ele difere dos Milésios, de Heráclito e de Parmênides. Foi um poeta de interesses especulativos, especialmente sobre religião e deuses, o que o levou a reagir contra Homero, arquétipo de poetas e base da educação contemporânea. Seus ataques à teologia homérica terão tido influência profunda tanto sobre o público quanto sobre outros pensadores. Heráclito, ao criticar ritos de purificação com sangue e o culto a estatuárias, 241, foi provavelmente influenciado por ele. A sua descrição positiva da divindade pode estar na base da ideia de poder divino em Ésquilo, as Suplicantes, 173. A apreciação dos méritos relativos de poetas e atletas, Frei 2, desenvolvida por Eurípides no Autolycus, Frei 282 Nauk sobrescrito 2. DK 21C2, mostra um intelectualismo racional menos técnico que o intelectualismo racional de Xenófanes. Não se deve exagerar o caráter não científico com base no pendor teológico. O estudo dos deuses não estava dissociado do estudo da natureza, a inferência a partir de fósseis, pp 182 e ss, seja ou não observação original, mostra argumentação cuidadosa, feita de um fato observado para uma hipótese geral, procedimento raro entre pré-socráticos. Outras afirmações físicas suas são estranhas, mas não podemos julgar sua seriedade. Xenófanes é, antes de tudo, um crítico de abordagem original e por vezes idiosincrática, não um especialista, mas um verdadeiro sofistes no sentido antigo de sábio, disposto a aplicar inteligência a quase todos os problemas. Nada sabemos de declarações políticas suas, razão pela qual Heráclito o ataca no excerto 190. As suas opiniões sobre quase todos os temas merecem cuidadosa atenção. Teologia. I. Ataques contra a imoralidade, e contra b. A natureza antropomórfica dos deuses da religião convencional. 166 Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo quanto entre os homens é vergonhoso e censurável, roubos, adultérios e mentiras recíprocas. 167 Mas os mortais imaginam que os deuses foram gerados e que têm vestuário e fala e corpos iguais aos seus. 168 Os etíopes dizem que os seus deuses são de nariz achatado e negros, os trácios, que os seus têm os olhos claros e o cabelo ruivo. 169 Mas se os bois e os cavalos ou os leões tivessem mãos ou fossem capazes de, com elas, desenhar e produzir obras, como os homens, os cavalos desenhariam as formas dos deuses semelhantes à dos cavalos, e os bois a dos bois, e fariam os seus corpos tal como cada um deles o tem. Nota do editor. O fragmento 168 apresenta-se convincentemente restaurado por Diels com base numa citação, não metrificada, de Clemente. Os aditamentos em 169 são, respectivamente, de Diels, Silburg e Herverden, o texto, conforme em DK. O primeiro verso de 167 é um trímetro iâmbico. As críticas de Xenófanes são bastante claras. Em primeiro lugar, os deuses de Homero e Hesíodo são com frequência imorais, o que é manifestamente verdade. Em segundo lugar, e ainda mais importante, não há nenhuma boa razão para pensar que os deuses sejam de modo algum antropomórficos. Xenófanes dá-se brilhantemente conta, primeiro, de que raças diferentes atribuem aos deuses as suas próprias características particulares. Estamos em presença de um exemplo antecipado da nova orientação antropológica que se vê em Heródoto e culmina na distinção phys nomos. E, em segundo lugar, por reductio ad absurdum, que os animais também fariam o mesmo.
A conclusão é que tais apreciações são subjetivas e sem valor, e que o quadro dos deuses como homens e mulheres, estabelecido em Homero, por quem todos aprenderam, Frei X, deve ser abandonado. 2. Teologia construtiva. Há uma única divindade não antropomórfica. 171 Só Deus, o maior entre os deuses e os homens, em nada semelhante aos mortais, quer no corpo quer no pensamento. 171 Permanece sempre no mesmo lugar, sem se mover, nem é próprio dele ir a diferentes lugares em diferentes ocasiões, mas antes, sem esforço, tudo abala com o pensamento do seu espírito. 172 Todo ele vê, todo ele pensa, e todo ele ouve. O maior entre os deuses e os homens, no excerto 170 não deve ser tomado à letra. Os homens são mencionados devido a um uso polar, como em Heráclito Frei 30, onde se diz que a ordem atual do mundo não foi criada por nenhum dos deuses ou dos homens. Esta maneira de dizer constitui simplesmente um recurso enfático, e não, como alega Barnes, parte de um argumento segundo o qual a hierarquia dos deuses é logicamente impossível. De facto, Xenófanes escreveu sobre os deuses também em outros passos, Exempli Gratia 188, até certo ponto, sem dúvida, tratava-se de uma concessão, talvez não inteiramente consciente, à terminologia religiosa popular. Afigura-se-nos muito discutível que Xenófanes tenha admitido outras divindades menores, de algum modo relacionadas com o Deus único, a não ser como tênues projeções humanas dele. O Deus Uno difere dos homens em corpo e pensamento, tem, por isso, e também em face do excerto 172, um corpo, mas é imóvel, pela curiosa razão de ser impróprio dele mover-se de um lado para o outro. Por conseguinte, Xenófanes aceita, segundo parece, o bem estabelecido critério grego do decoro. Não só é impróprio do Deus mover-se, como o movimento é efetivamente desnecessário, pois o Deus tudo abala com o ativo arbítrio proveniente do seu discernimento. 171, verso 3. Este discernimento está relacionado com a vista e o ouvido, mas, tal como estes sentidos, é levado a efeito não por órgãos especiais, mas por todo o corpo imóvel do Deus. Esta notável descrição foi alcançada, provavelmente, a partir da própria antítese das características de um Deus homérico. Que o pensamento ou a inteligência podem afetar as coisas exteriores ao sujeito pensante, sem a intervenção de membros, é um desenvolvimento, mas muito arrojado, da ideia homérica de que um Deus pode atingir os seus fins pela simples inserção. Por exemplo, do desvario, até, GRA, num mortal. Que uma tal ideia se afigurava admissível é facto demonstrado pela aceitação que teve e pelo desenvolvimento que lhe foi dado por Ésquilo. Notas resumidas do editor. Provavelmente por ser uno e imóvel, o deus de Xenófanes foi identificado com o ser de Parmênides, recebendo mais tarde algumas das suas propriedades. Desde Timon de Fliunte, é igual em todos os aspectos, Ison Apantes, chegando a ser concebido como esférico. Barnes argumenta que o decoro seria lógico, a formulação depende dos usos homéricos de Noé e Nous, aqui Krasdanei, igual Babala, ecoa Ilíada e, 530, Zeus faz tremer o Olimpo. Ésquilo, Suplicantes 96-103, oferece paralelo à ação sem esforço do Deus. 3. É o Deus uno coextenso com o mundo? 174, mas Xenófanes, o primeiro dentre estes a postular a unidade, pois disse que Parmênides foi seu discípulo, nada esclareceu, nem parece ter abordado a natureza de cada uma destas, se a unidade formal de Parmênides ou a unidade material de Melisso, mas com os olhos postos no céu inteiro, afirma que o Uno é Deus. Xenófanes chegou ao conceito do Deus Uno por reação contra o politeísmo antropomórfico de Homero. Parmênides chegou à esfera do ser por uma inferência lógica a partir de um axioma puramente existencial. Os processos são absolutamente diferentes, e como já foi sublinhado, não é provável que Parmênides tenha sido discípulo de Xenófanes, mesmo que ele pudesse ter considerado, com certo interesse, as opiniões do poeta mais antigo que ele. Aristóteles, como é óbvio, não foi capaz de compreender o que Xenófanes queria dizer por Deus uno e imóvel, mas queixou-se de ele nada ter esclarecido e foi ao ponto de pôr de parte tanto Xenófanes como Melisso, por serem um tanto grosseiros, micron agricoteram. Esta perplexidade de Aristóteles sugere que Xenófanes não apresentou uma elaboração discursiva das suas ideias teológicas, que não podiam, evidentemente, ter ido muito além dos fragmentos que chegaram até nós.
A ilação de Aristóteles, de que o Deus Uno não era nem imaterial, como ele pensava ser o Uno de Parmênides, nem material, como o Uno de Melisso, deve-se ao misto de elementos corpóreos e aparentemente não corpóreos na descrição de Xenófanes. Por um lado o corpo, Dema, Gr. Demas, 170, por outro o abalar universal pelo intelecto, 171. É significativo que Aristóteles não invoque o nous de Anaxágoras para explicar a divindade de Xenófanes. Em vez disso, afirma enigmaticamente que Xenófanes, com os olhos postos no mundo inteiro, disse que o Uno era Deus, expressão que dificilmente pode significar o primeiro céu. Isso dá a entender que Deus identifica-se com o mundo, ponto que Teofrasto parece admitir. Mas Aristóteles deve estar enganado aqui. Como poderia Deus ser imóvel se identifica com um mundo reconhecidamente dotado de movimento? 171. É provável que, embora o Deus de Xenófanes não derive diretamente da tradição cosmogônica, ele se baseie, até certo ponto, na ideia milésia de uma substância divina que permeia, dá vida e movimento aos objetos, Tales, Anaxímenes. Ainda assim, não parece que Xenófanes tenha resolvido de modo preciso o problema da relação local do Deus e a multiplicidade do mundo. Ao rotulá-lo de eleata primitivo, Aristóteles induziu a tradição antiga a erro. Em suma, o Deus de Xenófanes terá sido concebido sobretudo por negação das propriedades antropomórficas homéricas, sem localização precisa, não mais do que os contemporâneos de Xenófanes julgavam que os velhos deuses homéricos estivessem no Olimpo em sentido físico. O Deus teria algum corpo em sentido amplo, uma total incorporeidade era então inconcebível, mas esse corpo, salvo a atividade perceptiva e intelectual, era secundário, e assim talvez a sua localização. Ideias de física. E os corpos celestes. 175 O Sol nasce diariamente de pequenas porções de fogo aglomeradas, e a Terra é infinita e não está rodeada nem pelo ar nem pelo céu. Há sóis e luas em número infinito, e todas as coisas são feitas de terra. 176 Diz ele que o Sol e os astros provêm das nuvens. 177 Xenófanes afirma que o Sol é feito de nuvens em ignição. Teofrasto, em Os Físicos, escreveu que ele é constituído de pequenas porções de fogo conglomeradas, provenientes da exalação úmida, as quais, ao conglomerarem-se, formam o Sol. 178 Aquilo a que se chama íris arco-íris é também uma nuvem, púrpura e vermelha e amarela à vista. 179 Xenófanes disse que há muitos sóis e luas segundo as regiões, as seções e as zonas da Terra, e que em certos momentos o disco é banido para uma seção da Terra não habitada por nós, e deste modo, deslocando-se, por assim dizer, no nada, produz um eclipse. É ainda ele quem afirma que o Sol se desloca ad infinito, mas parece mover-se num círculo devido à distância. Há divergência nos relatos doxográficos acerca da constituição dos corpos celestes, seria uma concentração de partículas ígneas, como em 175, e na segunda parte de 177, e no pseudo-Plutarco pouco antes de 176, ou nuvens em ignição, Sol e estrelas em 176, Sol em 177, estrelas reacendendo-se como brasas em Écio 2, 13, 14, DK 21 a 38. Teofrasto é citado em 177 como partidário da primeira opinião, mas a segunda, largamente representada, parece também derivar dele. É plausível que, pelo menos para o Sol, a concepção-concentração de fogo a partir da exalação do mar resulte da fusão de Xenófanes com Heráclito, que julgava as taças dos astros cheias de fogo, alimentado pela exalação, confronte com 224. Heráclito também cria na renovação diária do Sol, de acordo com 175. De todo modo, as duas teorias podem aproximar-se, concentrações de fogo podem parecer nuvens em ignição. A afirmação de Hipólito em 175, sóis e luas em número infinito, talvez se refira ao reacender diário do Sol, e da Lua, já em 179. A explicação é diferente e mais bizarra. Muitos sóis e luas em diferentes regiões, zonas, eclipses solares causados pelo deslocamento do nosso Sol no nada para outro segmento não habitado por nós. A frase final de 179, porém, concorda com 175, renovação diária. Provável confusão em Écio ou sua fonte, pluralidade de sóis, Lua igual renovação diária, eclipses igual retirada do Sol para outra área, e ambos os pontos acabaram confundidos.
A ideia do Sol que caminha indefinidamente para o oeste é ironicamente anticientífica, pode haver também traço de humor, caminhando no nada. Em qualquer caso, a explicação dos eclipses deve ser distinguida das observações mais empíricas sobre constituição dos corpos celestes. Nota: combinação semelhante, afirmação original mais leitura doxográfica errada, explica a referência de Écio, 2, 24, 4, DK 21 a 41, a um eclipse ininterrupto de um mês. 2. As raízes da Terra. 180 da Terra é este o limite superior que nós vemos aos nossos pés, em contato com o ar, mas a sua parte inferior continua indefinidamente. Xenófanes, ao que parece, reage contra as descrições homéricas e hesiódicas do Tártaro, as partes inferiores da Terra, como situado tão abaixo da Terra quanto o céu acima dela, Ilíada 8, 116, Teogonia 720. Esse quadro não é claro. Em Teogonia 727 seguintes, disse que as raízes da Terra estão por cima do Tártaro. Em qualquer caso, as distâncias são enormes, indefinidas. A intenção de Xenófanes pode não ter sido corrigir Homero Pesíodo, como na Teologia, 166, mas discordar, com ceticismo, confronte com 186, do dogmatismo milésio nesses pontos, confronte com 84, Tales, 122, Anaximandro, 150, Anaxímenes. Aristóteles, de Caelo B 13, 294 a 21, DK 21 a 47, censurou, chamando o preguiçoso por não procurar explicação conveniente. 3. A água, o mar e a terra. 181 Tudo que nasce e cresce é terra e água. 182 Pois é da terra e da água que todos nós provimos. 183 O mar é a origem da água, e a origem do vento, pois, sem o vasto mar, não haveria nem a força do vento que sopra do interior das nuvens, nem os cursos dos rios, nem a água que chove do céu, mas o vasto mar é o gerador das nuvens e dos ventos e dos rios. A ideia de que todas as coisas, incluindo o homem, são compostas de água e terra, e delas se originam, é popular: carne, ossos, terra, pedras, sangue e água. Lembre-se de fórmulas fúnebres: terra, terra, cinzas as cinzas, pó ao pó, e Ilíada 7, 99, que todos vós vos torneis terra e água. A superfície que vemos, 180, é, em boa parte, terra e mar. Xenófanes parte dessa apreensão comum e elabora uma teoria rudimentar em 183. O mar, forma mais vasta de água, é a origem dos rios, à maneira homérica, confronte com 6. Da chuva e das nuvens, que Anaximandro tratará como condensações da exalação do mar, e dos ventos que parecem sair das nuvens. Essa ênfase no mar ganhará relevo logo adiante. 4. A superfície da terra converte-se de novo em mar. 184 Xenófanes pensa que está a processar-se uma mistura da terra com o mar, e que, com o tempo, a terra será dissolvida pela umidade. Como provas, cita conchas encontradas em terra firme nas montanhas, nas pedreiras de Siracusa, a marca de um peixe de algas, em Paros, a marca de uma folha de loureiro no interior de uma rocha, em Malta, formas achatadas de objetos marinhos de toda espécie. Isso se produziu quando tudo estava coberto de lodo, e as marcas secaram com ele. Toda a espécie humana é destruída quando a terra é arrastada para o fundo do mar e se converte em lodo. Depois, uma nova geração recomeça, e todos os mundos têm este mesmo princípio. 185 Em algumas grutas a água goteja. A dedução a partir de fósseis é notável. A enumeração de ocorrências é, por si, invulgarmente científica. A notícia, em Mirabili Aristotélicos, DK 21 a 48, de que os Stromboli eruptia de 17 em 17 anos mostra método semelhante. Não que Xenófanes precisasse ter visto pessoalmente cada achado, as marcas de fósseis podiam naturalmente despertar a curiosidade popular, e deste modo tornarem-se conhecidas, embora seja de notar que 2 dos 3 lugares estavam na órbita siciliana de Xenófanes. Paros tem sido posto em dúvida por razões de ordem geológica, mas a sua parte nordeste não é de mármore nem xisto e talvez tivesse contido fósseis. O diretor do Instituto de Geologia de Atenas confirma que fósseis de plantas ali têm sido encontrados. Não podemos ter certeza de que as observações tenham sido feitas pela primeira vez no tempo em que viveu Xenófanes, talvez tenham também estado ao dispor de Anaximandro. Contudo,
É possível que Xenófanes tenha sido o primeiro a chamar a atenção para o verdadeiro significado dos fósseis. Não era nova, mais uma vez, a conjectura de que a superfície da Terra tinha sido outrora lodo ou limo. Tratava-se de uma teoria milésia, possivelmente com origem em Tales e certamente defendida por Anaximandro, que acreditava que a vida se originou do lodo. Os fósseis, contudo, pareciam ser uma prova positiva. Já vimos, pp. 139s, que Alexandre atribuiu a Anaximandro, bem como a Diógenes, a crença de que o mar está a baixar e há de, eventualmente, secar. Todavia, em Anaximandro não há informação positiva de que o processo seja cíclico. Hipólito, em 184 a.D., atribui decididamente uma teoria cíclica a Xenófanes. Outrora, a terra deve ter sido lodo, porque outrora as plantas existiram no que é agora a rocha, os peixes no que é agora a terra firme, e a humanidade é destruída quando a terra se transforma em lodo, então os homens são novamente gerados, processo que se verifica em todos os arranjos da superfície terrestre. Portanto, Xenófanes, na esteira de Anaximandro, aceitou a ideia de que os seres vivos provêm do lodo, mas, enquanto Anaximandro parece ter considerado que a destruição se devia a uma estiagem excessiva, para Xenófanes ela foi devida a um dilúvio. Já antes se sugeriu que os mitos das grandes catástrofes, nomeadamente o dilúvio de Deucalião e Pirra e o abrasamento da terra por Faetonte, podem ter fornecido um precedente para esta espécie de teoria. A divergência apontada entre os dois pensadores estava relacionada com interpretações diferentes do processo de mudança que então se verificava à superfície da Terra. Para Anaximandro, a Terra estava em vias de secar, para Xenófanes, já estava a tornar-se mar ou lodo. É possível que esta correção tenha sido consciente por parte de Xenófanes, pois talvez não seja coincidência o facto de o mar estar a retroceder em redor de Mileto, ao passo que, na Sicília, se julgava que tinha submergido a língua de terra que deu lugar ao Estreito de Messina. As transformações cíclicas entre a terra e o mar, nenhuma delas, contudo, poderia ter sido completamente eliminada, estavam em evidente relação com as asserções de 181 e 182, a saber, que as coisas provêm da terra e do mar, e, por sua vez, os produtos do mar, no fragmento 183, mostravam que o mar é surpreendentemente poderoso. O passo 185, apesar de fragmentário, pode ter por fim ilustrar o trânsito entre os dois materiais básicos. Diels e outros pensaram em grutas estalactíticas, isto é, em água que se transforma em terra. A rocha não estava claramente diferenciada, ao passo que Deixabraber, R.H. Em 87, 1938, 16, pensou que tanto este processo quanto o inverso poderiam estar em causa. É certo que grutas úmidas podem afigurar-se como produtoras de umidade a partir da terra. Este ponto, como muitos outros, permanece incerto, por exemplo, em que fase se inverte a marcha da secagem do mar. A exposição clara de uma teoria cíclica apoiada em provas concretas, porém, incontestável, e, mais uma vez, mostra que Xenófanes deve ter contado seriamente com ela, sobrescrito um modo como tal teoria cíclica podia levar os doxógrafos a uma interpretação em termos de mundos inumeráveis é demonstrado pelo emprego ambíguo de cosmos, em 184. Nesse passo significa propriamente arranjos do mundo, isto é, da superfície da Terra, mas, aparentemente, com o sentido de mundos separados. As limitações do conhecimento humano. 186 Frei 34, sexto advogado mata. 7, 49 110, confronte com Plutarco ao Poé. 2, 17 e ninguém conhece, nem jamais conhecerá, a verdade sobre os deuses e sobre tudo aquilo de que falo, pois, ainda que, por acaso, alguém dissesse toda a verdade, nem assim se daria conta disso, a aparência ou opinião está moldada sobre todas as coisas. 187 Frei 35, Plutarco SYMP. 9, 7, 746b. Considere-se isto semelhante à verdade. 188 Frei 18, Estobeu ante. E, 8, 2. Contudo, não foi desde o início que os deuses revelaram tudo aos mortais, é investigando que estes, com o tempo, descobrem o que é melhor. 189 Frei 38, Herodiano. Perimon 1041, 5.
Se o Deus não tivesse criado mel de louro, os homens achariam os figos muito mais doces. K. Deixabraber, R.H. M. 87, 1938, 23s, sugeriu que Xenófanes, ao pronunciar-se sobre as deficiências do conhecimento humano, explora o contraste poético, comum, entre a ignorância relativa do poeta e a onisciência da musa que ele invoca para auxiliá-lo, confronte com, por exemplo, Homero e o 2, 485s, Píndaro Paian 6, 51s. Ainda assim, esse contraste é apenas uma forma particular do que existe, em geral, entre a capacidade dos deuses e as limitações dos homens, contraste que, na esteira de Xenófanes, é expresso por Heráclito, Frei 78 é igual a 205, e por Alcmião, Frei 1 é igual a 439. No próprio Xenófanes, isso está implícito também em 170, quando afirma que o Deus Uno difere dos homens tanto no corpo quanto no pensamento. Parmênides, ao propor opiniões dogmáticas que não podiam ser corroboradas pela experiência humana, deu-lhes a forma de revelações divinas. Todavia, não há indício de que Xenófanes pretendesse algo semelhante. O fragmento 188 sugere que a investigação diligente tem a sua recompensa. E é provável que ele, como Heráclito, se sentisse, por isso, numa situação especial de conhecimento. Deixabraber supôs ainda que 186 servia de proêmio à doutrina física, e não à teologia construtiva, mas é pouco provável que o plural anfitem, sobre os deuses, deva ser tomado à letra como sobre os deuses da religião convencional. A expressão significa simplesmente sobre teologia. A hipótese de dois poemas distintos é duvidosa, como já se sugeriu. Isso é desmentido pela ligação entre teologia e o que digo acerca de todas as coisas. A descrição construtiva do Deus Uno deve, em última análise, ter caído sob o âmbito de 186, em antítese ao falso conceito homérico, e, embora pudesse ser semelhante à verdade, 187, não podia ser tomada como absolutamente certa. Nem mesmo a situação especial de quem, como Xenófanes, prestou máxima atenção ao problema asseguraria esse estatuto. Contudo, Xenófanes não sugeriu que não se pudesse ter certeza de que uma crença estivesse errada. E a sua crítica destrutiva aos deuses homéricos, baseada, como de facto era, numa manifesta subjetividade, podia ser aceita como verdadeira. O fragmento 189 mostra que Xenófanes se preocupou com problemas de relatividade de apreciações, tema que teria especial importância para Heráclito, pp. 195s. Para Xenófanes, a observação acerca do mel, talvez proverbial, confirma provavelmente as suas convicções sobre a limitação do conhecimento. De novo, está patente o contraste entre o Deus, ou os deuses, e os homens. Mais uma vez, Xenófanes desenvolvia uma ideia já implícita na literatura popular e dava-lhe um significado filosófico próprio. Depois do dogmatismo dos Milésios, e também de Pitágoras, ridicularizado por Xenófanes em 260 pela extravagante teoria da metempsicose, foi salutar o apelo à prudência. Desde então, houve certamente maior atenção verbal aos aspectos mais amplos da epistemologia. Mas o restabelecimento da doutrina tradicional das limitações humanas, levado a cabo por Xenófanes, desta vez num contexto parcialmente filosófico, fez pouco mais, que seja digno de nota, para refrear a tendência naturalmente hiperdogmática da filosofia grega nos seus flutuantes estádios iniciais. Sobrescrito 2. Sobrescrito 2 veja-se também J. Barnes, OPCD, capitão 8, para uma discussão mais completa e exuberante acerca do ceticismo de Xenófanes, ainda que muitas das suas sugestões sejam mais possíveis do que prováveis.